Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje, dia 6 de janeiro de 2021, a paz do Senhor, uma quarta-feira que com certeza estava nos planos de Deus, Ele já concretizou, Ele já firmou como realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor. Bom dia, Eva, tudo bem? Na bênção do Senhor. O Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Raquel, Fábio, Débora, Cris, netinho Danielzinho e também a Raquel. Tenho orado por ela para que esteja dando tudo certo lá no trabalho dela e ela possa viver como quem sonha, né? Uma nova etapa na sua vida. O Senhor possa honrá-la em todos os seus caminhos em nome de Jesus. Também eu quero cumprimentar a Magda, Sueli Felintro, Bispo Antônio e sua família, também João, Roseli, Ângela. O Senhor esteja também sobre a vida da Kátia, Raquel, Sônia, Joel, Josué, familiares, a presença, o mover de Deus. Amanda, beijo Amanda para você, toda a tua casa, a tua família. Também a Cida, nós estamos orando pelo médico, né, que a Cida pediu. Eu até anotei aqui no meu caderno, eu vou até pegar aqui para não esquecer. Dr. Antônio Lorenzini, estou orando também pela Cíntia, a amiga da Eva, e também pela família do seu Pedro Solonca, né, servo de Deus, lá do sul do país, e que perdeu a sua esposa, a dona Rosa Solonca, né, com Covid-19, agora ele está em tratamento, está na UTI, estamos orando por ele também, sua casa, sua família. Não é um momento fácil, né? A família perdeu a mãe, uma mãezona que está na presença do Senhor, foi para a glória com o Senhor, e agora o pai, com tudo isso que está acontecendo, está na UTI, em estado bem delicado, e nós estamos orando também por ele, pelo seu Pedro Solonca, irmão Pedro Solonca, pastor, servo de Deus, também colocando várias pessoas que nós temos orado, o pastor da Assembleia de Deus que também foi para a glória, né? A Assembleia de Deus do Brás, um dos pastores ali que faz parte daquele ministério. Pessoas assim, enlutadas, tristes, estamos colocando tudo diante do Senhor em nome de Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, estamos falando sobre os dois fundamentos. E essa passagem em específico, Mateus 7, eu gosto de ler junto com Lucas 6. Por quê? Porque quando você coloca essas duas passagens juntas, os detalhes são importantíssimos, tanto o detalhe de uma passagem como o detalhe de outra passagem. Então eu vou ler Mateus 7 e depois Lucas capítulo 6. Diz aqui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Olha, o Senhor não está chamando de louco, retiro o que eu falei, homem insensato quer dizer homem louco. O Senhor não está falando que é um homem ímpio, o Senhor não está falando que é um homem gentil, o Senhor não está falando que é um homem fariseu ou saduceu, não. O Senhor Jesus o chama de louco, pura e simplesmente. Diz assim, né? E não pratica, será comparado a um homem insensato ou louco, né? Em devaneio, entorpecido, né? Que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, quando eu leio Lucas 6, vamos lá para Lucas 6. Lucas 6. Diz assim o versículo 46.
Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, ou seja, a pessoa está ouvindo a palavra, tanto um como o outro. Qual a diferença do primeiro para o segundo? Veja só, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, quer dizer, um buraco que não é raso, né? Um buraco que não é superficial, é um buraco profundo, profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, então pegando apenas essas duas figuras, essas duas parábolas, como a gente gosta de chamar, né? Porque são parábolas maravilhosas, né? Que falam muito de uma profundidade e também de uma simplicidade muito grande. Então, Mateus fala assim que você tem um homem prudente e um homem insensato, ou seja, um homem responsável e um homem doido, louco. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, mas não processou. É por isso que eu sempre falo, e quando a gente fala sobre aqueles caminhos, né, o caminho largo e o caminho estreito, qual a diferença? A diferença é o processo. Por isso daí chamar caminho. Porque o que é o caminho? O caminho é uma vida inteira. O caminho são, vamos dizer assim, é o ativo e o passivo da vida de uma pessoa. Então, quando fala caminho estreito e caminho largo, por quê? Porque o caminho estreito é mais difícil. O caminho estreito exige de mim uma atenção, foco, concentração, né, responsabilidade. Enquanto que o caminho largo é muito mais fácil. Exatamente nos dois fundamentos, a lógica com que Jesus ministra é a mesma. O homem prudente, ele faz o quê? Ele edifica a sua casa sobre a rocha. E o homem sensato edifica a sua casa sobre a areia, Mateus falando. Quando você vai para Lucas, você tem um adendo aí, um detalhe muito importante, que o homem prudente, ele cavou uma profunda, e diz aqui no meu texto, né, na interpretação que eu estou lendo na Bíblia, que eu leio, uma profunda vala, até alcançar, e uma outra tradução fala, até alcançar rocha firme. Além da rocha ainda tem a palavra firme, rocha firme. Que é diferente do homem imprudente, porque ele edificou a sua casa sem alicerce. Sem alicerce. Já expliquei para você que aquela região, areia e rocha não faltam. Né? É uma região de deserto, é uma região onde tem muito pouca umidade, é uma região de uma depressão geográfica muito grande, os acidentes geográficos são a todo momento, né? Planalto, pouca planície, muito planalto, muito monte, muita montanha, muitas cavernas, né? De maneira natural, e é um terreno pedregoso. Mas o que acontece? Acontece que para que eu e você possamos construir uma casa nessa região, à primeira vista, essa areia que ele chama de areia, mas não é aquela areia de deserto, aquela areia que é quase um pó, né? Como se fosse uma farinha. Não é esse tipo de areia, é aquela areia que é produto do desgaste da rocha, é um outro tipo de areia, é uma areia mais consistente. Mas o que dá a diferença da casa? Nenhuma. Porque quando você olha as casas assim, no nível dos olhos normal,
Essas casas estão construídas exatamente da mesma maneira, da mesma forma. Agora, para quem construiu, existe uma diferença, porque aquele que construiu sobre a rocha, ou seja, ele atravessou aquela primeira camada, talvez ele atravesse a segunda camada, que são rochas, eu chamaria de rochas mais volúveis, né, até alcançar a rocha firme. No momento em que alcançou a rocha firme, aí começa o baldrame, começa o alicerce de fato. Por quê? Porque o alicerce é enfincar, né, aprofundadamente, como diz lá em Lucas, e a partir dali começar a colocar colunas que não são visíveis, né, porque está por baixo, e para depois fazer um platô, né, eu chamaria de uma rocha fabricada, um platô, para partir do platô começar a construir a casa. Assim é o processo. Só que esse processo ele demora. Daí Jesus falar anteriormente sobre o caminho estreito. Por quê? Porque o caminho estreito é mais difícil de andar. Ele exige mais de mim. Eu preciso pôr um pé à frente do outro. Não é apenas andar. Eu tenho que prestar atenção, porque o caminho é muito estreito. Alguém diria que quando Jesus está falando, ele está se referindo exatamente àquele caminho que circunda a rocha, né? Que circunda o monte, a colina. São aqueles caminhos estreitos que às vezes a gente vê em filmes bonitos, assim, aquelas paisagens bonitas, e aquela estradinha que vai circundando o monte, né? Paisagens maravilhosas, mas você percebe que é um caminho estreito. É exatamente essa figura. Então, quando fala sobre a casa sobre a rocha, não é pura e simplesmente dois terrenos, um de areia e um de rocha. Não, é o mesmo terreno, porque a parte superficial é mais arenosa, é mais areia, as pedras são menores, são movimentáveis. Eu chamaria assim, né? Não sou engenheiro, então posso falar qualquer coisa, né? Então são pedras movimentáveis. Depois eu tenho uma outra camada que são as pedras um tanto quanto mais permanentes, mas não são as rochas que dão fixação. Quando você vai para um terceiro nível, são as rochas, vamos dizer assim, são as rochas mais eternas. Vou usar esse termo, né? Já está ali há séculos. Então é a partir daquela rocha que eu começo a criar alicerce, firmamento, fundamento. Por que isso? Por que Jesus está comparando? Porque agora a gente entendendo esse processo, a gente percebe que esse processo da construção, ele vai exigir de mim um tempo, um desgaste, uma preocupação. Não é da noite para o dia. À primeira vista, todas as casas são iguais. Só que tem algumas que estão firmadas com alicerces, né, sólidos, profundos, escavou, como diz lá em Lucas, escavou aprofundadamente, mas não aparece aos olhos humanos. Por quê? Porque está por baixo. Já aconteceu isso com você, por exemplo, quando a gente passa por algum lugar e a gente vê ali aqueles tapumes, né? E a gente pensa assim, ou comenta com alguém, ó, aqui vai construir um prédio. E passa um tempo, ó, aqui está construindo um prédio. E passa, você só vê os tapumes. Você não vê mais nada. E passa o tempo, só vê para tapume. De repente, da noite para o dia, como se fosse, né? Força de expressão. De repente, da noite para o dia, parece que o prédio, né? Sei lá, estava escondido e alguém vai lá e levanta ele de uma vez. Por quê? Porque o que dá mais trabalho aos olhos da construção, numa primeira fase de obra, é exatamente você aprofundar as estacas, tirar todo o terreno volúvel, oscilante, né? Um terreno, vamos dizer assim, mais superficial. Você corta aquele terreno, tira ele fora,
E depois você pega e acha um terreno mais firme, mais consistente. Ainda que você tenha achado esse terreno, não para por aí. É a partir desse terreno, dessa camada, que você começa a ver a fundação. E se você não pedir para alguém abrir o tapume e você olhar lá, e você vai perceber que existe quase um poço, um fosso profundo. Dizem alguns que uma construção firme pelo menos aqui no Ocidente, né? Quando você vai para o Japão, China, é outra maneira de construir, né? Por causa exatamente da camada tectônica, uma série de coisas, mas no Japão tem construções de 800 anos, 1000 anos, né? Isso não significa que não possa construir. Mas exatamente, e a parte do alicerce, mesmo no Oriente, na Ásia, você percebe que é uma coisa muito, muito consistente, muito forte e muito profunda. Só que você não olha, não consegue enxergar. Aos olhos humanos, depois que fez aquela camada, que fez aquela, eu vou chamar, né, de rocha fabricada, né, que é um platô, que é uma pedra fabricada de muito concreto, e a partir daí começa realmente a construção. Então, por que eu estou falando isso? Porque é o que Jesus está falando sobre os fundamentos firmes. A minha relação com o Senhor é silenciosa. Ela não aparece na mídia. Ela não aparece aqui eu conversando com você. É o meu, a gente chama sós com Deus. Na teologia chama de solitude. É a minha relação pessoal com Deus. O quanto eu oro, o quanto eu converso com Ele, o quanto eu deixo sobre o altar do Senhor as minhas mazelas, as minhas angústias, os meus medos, as minhas incertezas, as minhas intimidações, enfim, tudo aquilo. Então é profundo, porque é uma relação diária, é uma relação que vai exigir de mim. Desculpe o termo, é uma relação exaustiva. Por que exaustiva? Porque eu preciso quebrar os meus paradigmas. Eu preciso me quebrantar diante do Senhor. Então é exatamente o Senhor se utilizando dessa figura metafórica, dessa alegoria, né? Como a gente já estudou há muito tempo, a gente vem falando sobre a parábola, essa estrutura parabólica, exatamente para mostrar que aos olhos humanos é tudo igual. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim para ela, olha, dizem que nas nossas estantes evangélicas, gospel, dizem que existem no português exatamente 22 Bíblias, 22 Bíblias de estudo. Então não é falta de Bíblia, muito menos falta de Bíblia de estudo. A questão toda aí é eu ter o devido discernimento, o devido filtro, primeiro, para entender que é uma interpretação, né? Não a Bíblia, a tradução dela, ipsis literis, mas aqueles comentários de rodapé. Então eu preciso tomar muito cuidado. Porque existem... Eu não posso falar existem Bíblias e Bíblias, né? Mas eu poderia até dizer que existem Bíblias e Bíblias. Tem algumas Bíblias que são questionáveis, alguns textos, principalmente os textos que falam a respeito de gênero. Eu só vou falar isso, tá? Não vou entrar no mérito. Que fala a respeito de gênero, se vai entrar ou não vai entrar no céu, né? Essas Bíblias têm uma tradução muito discutível nesse quesito. Por exemplo, tem outros também, mas por exemplo nisso, sobre comentários sobre o batismo do Espírito Santo, também é uma coisa que tem que tomar cuidado. Você entendeu por quê? Porque na minha relação com Deus, e isso eu estou falando não porque eu estudo, mas porque na minha relação com Deus, eu sei que muitos desses comentários, eles são um tanto quanto discutíveis. Não que a pessoa não possa comentar, mas tem que deixar muito bem claro que é o comentário da pessoa. E quando você vai
para as traduções mais clássicas, vamos chamar assim, mais, até eu poderia dizer, mais rebuscadas de um passado que exigiu de muitos estudiosos da Bíblia para chegarem naquele lugar, e agora tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Então, o que vai nortear isso, o que vai filtrar, é exatamente a minha relação com Deus. Porque tem coisa que eu vou ler e quando eu bater o olho eu vou fazer, exatamente isso. É por isso que eu falo para você que essa coisa de falar pode isso e não pode aquilo, não é da nossa geração. Porque as pessoas têm muita liberdade e têm muita informação. A questão disso tudo é a pessoa saber filtrar a informação. Eu não posso ouvir hoje, nós todos aqui, não podemos ouvir um noticiário e pura e simplesmente ouvir 4, 5 horas de notícia. Não pode, não tem nem como. É muito comentário, é muita interpretação. Eu quero a notícia. Eu não quero saber o que a pessoa acha. Porque saber o que a pessoa acha é um achômetro. É só uma suposição. E as pessoas ficam ouvindo muito as opiniões. Então precisa tomar cuidado. Então, quando eu falo sobre fundamento, é exatamente essa minha relação com Deus, que ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Não está aqui eu e você agora nesse momento. Mas nós temos a responsabilidade de fundamentar os nossos alicerces. E eu quero colocar para você, como eu falei sempre de comparação, eu vou pegar 2 comparações aqui na Palavra de Deus, rapidinho, só para você perceber o que significa edificar a casa sobre a rocha de maneira clara, por testemunho bíblico. Né? Então diz aqui Ruth capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler só um pedacinho, só para você lembrar do texto. Então, a Kátia, lembra, Kátia, desse texto? Ruth capítulo 1. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, um beijo, se despediu. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Agora vem a diferença. E o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O resto da história a gente já lembrou. Orfa, uma das noras de Noemi, né? Ruth, a outra nora de Noemi. Mulheres moabitas, mulheres que pertenciam a um povo, a um reino, né? Que vem da árvore genealógica de Ló e as suas filhas, e por causa disso, a Bíblia fala lá no Pentateuco que o moabita e o amonita não entrariam na congregação dos justos. Ou seja, não poderia ser aceito, né, tecnicamente falando, pelo povo judeu, pelo povo hebreu. Ruth, com certeza, sabia dessa história. Só que Ruth ficou viúva, Noemi ficou viúva e Orfa ficou viúva. Ou seja, eram 3 viúvas. A mulher que tinha endereço, desculpe o termo, tá? Mas é a cultura. A mulher que era propriedade ou do marido, ou do pai, ou do irmão, já tinha problemas de discriminação. Imagina uma mulher viúva. Na maioria das vezes elas morriam de morte matada, de maneira indigna. Na maioria das vezes eram violentadas muitas vezes, largadas à beira do caminho. E na maioria das vezes a sua própria família de origem, a sua própria família nuclear não queria uma mulher viúva, não queria aceitar de volta. Por quê? Porque ia ser um gasto. E nós estamos falando de um tempo da antiguidade
séculos e séculos atrás. E de uma região que é, assim, é contundente a respeito da discriminação, né? A respeito, principalmente, essa questão de mulher e homem. Então, obviamente, Orfa opta pelo mais natural. O que é natural? É aquilo que está saltado aos olhos. Não precisa explicar. Ô Orfa, você ficou viúva. Os moabitas não têm uma lei tão dura, uma cultura tão dura como a cultura judaica. Você é uma moça nova. Num reino muito mais livre, muito mais factível de se viver do que o reino de Israel. Lá a gente está padecendo de fome. Tanto é que Noemi, o seu esposo e seus filhos saíram da terra, e eles moravam em Belém. Saíram, olha só, Belém, terra do pão, né? Cidade do pão. Eles saíram da terra de Belém e foram para uma terra estranha exatamente pela falta de comida. Então Orfa fez exatamente o correto. Orfa fez exatamente o que qualquer um faria naturalmente falando. É aqui, não tem como. E Orfa voltou para o seu povo, para os seus deuses, e com certeza casou, achou casamento, porque não havia toda essa cultura tacanha que havia na terra dos hebreus. Bom, e Ruth? Ruth não. Onde quer que tu fores, irei eu também. O teu povo é o meu povo. Aonde quer que morares, morarei eu também. Aí vem a frase que faz toda a diferença. O teu Deus é o meu Deus. Que esse Deus me faça uma coisa muito pior se eu não ir contigo para a tua terra. Em outras palavras, Deus me faça muito pior. Por quê? Ruth está interessada no Deus de Noemi. O quanto custaria esse interesse não estava na contabilidade de Ruth. E Ruth vai, a despeito da discriminação, a despeito de tudo aquilo, e claro que depois você vê mais tarde, a gente já leu a respeito, né, nos evangelhos, que Ruth faz parte direta da árvore genealógica de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela quis, de maneira premeditada, construir a sua casa sobre a rocha. Porque para ela, espiritualmente falando, não importava se ela ia ser viúva, ela ia ser tratada indignamente, se ela seria comprada por alguém, que com certeza seria comprada, no mínimo dos mínimos, seria escrava de alguém. Mas em nenhum momento ela cedeu àquilo que estava aos olhos vistos, o que seria muito melhor, naturalmente muito melhor para ela. Ou seja, ela optou de maneira premeditada. Ela optou pelo caminho estreito. Por isso que eu falei para você que o caminho estreito na palavra de Deus é o caminho alternativo. Não que ele seja, mas aos olhos humanos é o alternativo, porque não é o principal. O caminho principal é do príncipe desse mundo. Porque o nosso Senhor, aos olhos humanos, é um Senhor proscrito. Mas aos nossos olhos é a pedra principal, é a pedra de esquina, é a rocha eterna. Entendeu a diferença? Mesmo ambiente, mesmos problemas, viuvez generalizada, de tal maneira que Noemi diz num dado momento, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a vida se me apresenta amarga. A própria Noemi, que conhecia e era temente ao Senhor, estava jogando a toalha, estava entregando os pontos. Ruth não. Ruth falou, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Aonde quer que tu fores, irei eu também. Aonde quer que morares,
morarei eu também. E aonde quer que morreres, morrerei eu também. Estou contigo por que der ou vier. Tanto é que quando nós vamos fazer casamento, uma boa parte das vezes nós lemos isso porque é a figura da aliança perfeita. Não a aliança perfeita porque a pessoa é perfeita. A aliança perfeita porque a pessoa deseja aquele que é perfeito. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E para terminar, eu quero ler Josué capítulo 4. Não vai dar para ler tudo, mas Josué capítulo 4, versículo 8 diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Presta atenção nesse versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara. Olha Josué falando por intermédio de Moisés. Ele sempre escreve por intermédio de Moisés. Ele nunca dá a si, né? Vamos dizer assim, a honra de ouvir a voz de Deus. Ele sempre fala como o Senhor falou ao seu servo Moisés. Veja só, que noção de autoridade espiritual que ele tinha. Diz assim: o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Em nenhum momento Deus falou para Moisés colocar 12 pedras, mas não tem problema. Você está entendendo, não é nada. Josué era um servo. Josué era um homem que sabia e tinha consciência que ele estava sendo levantado para servir alguém. Esse é um princípio de sabedoria maravilhoso. Eu sirvo. Ponto. Bom, mas voltando aqui. O Senhor fala para o Josué falar para o povo, sacerdotes, todo mundo: olha, vocês vão passar o Rio Jordão a pé seco. Como vai acontecer? Assim que os sacerdotes estiverem com a arca, né, levantada nos ombros, né, no cangote aqui, e estiverem passando, no momento em que a planta dos seus pés forem tocando as águas do Jordão, o Rio Jordão se abrirá, criará um caminho, uma vala. Como aconteceu no mar, né? Também aqui, não apenas o milagre é abrir o rio, mas também é tornar o piso sólido, né? Que você sabe que o piso, ele é areia movediça, né? Mas torna o solo, como é que fala? Pisável. E aí o povo vai andando. E os sacerdotes ficam parados no meio do leito do rio. Enquanto o povo está passando, todo aquele povo, aquela multidão, animais de carga, tudo passa, crianças, idosos, pai, mãe, famílias inteiras passam. Os sacerdotes ficam ali, né, em posição. Bom, quando a última parte do povo está passando, eles retiram, sacerdotes mais povo, retiram 12 pedras, obviamente, para que se fizesse um altar na margem de chegada, né? Um altar ao Senhor, edificassem um altar de testemunho, de gratidão, de louvor ao Senhor. Até aí, está tudo escrito aqui. De repente, Josué, e está aqui escrito no versículo 8 do capítulo 4, diz o seguinte: eu levantei também 12 pedras no meio do rio e ali fiz um altar ao Senhor. Claro que no Antigo Testamento fazer altar significa uma posição de culto, de adoração, né? Um momento de humilhação, um momento introspectivo, um momento profundo de estar se derramando diante da presença do Senhor. Josué faz ali no meio do rio. Com certeza, enquanto o povo está passando, Josué está ali prostrado diante da presença do Senhor. Mas Deus não falou para Josué fazer isso. E por que Josué fez? Porque é o a sós com Deus.
é a vida dele com o Senhor. Agora não é povo, não é liderança, não são sacerdotes, não são os líderes, não são as intrigas, os bochichos, os cochichos, né? Os comentários alternativos, nada. Agora é Josué e a presença do Senhor. Quando o povo passa e os sacerdotes chegam à outra margem, a Bíblia fala que o rio tomou conta, voltou ao seu leito normal e aquelas pedras ficaram lá. Por que que aquele altar que Josué fez no meio do rio ficou lá, aos olhos humanos, esquecido ou tampado, né? Sei lá. Por quê? Porque é exatamente o que norteou toda a vida de Josué. Foi a sua capacidade de estar edificando a sua casa sobre a rocha. É por isso que muitos anos depois, em Josué 24, não vou ler mais, a gente já leu, então não vou ler mais, mas que ele diz assim: eu não sei quanto a vocês. Lembra da foto que eu falei para você? Que eu imagino uma foto panorâmica. Josué com a sua família sobre um platô de rocha, né, sentado sobre uma pedra, bisavô, tataravô, genros, noras, filhos, filhas, netinhos de tudo quanto era tamanho, falando assim para o povo: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É exatamente a figura que Jesus, com certeza, está falando quando ele fala sobre os dois fundamentos lá em Mateus, capítulo 7, e Lucas, capítulo 6. A diferença daquele que firma a sua casa sobre a rocha. Por quê? Aos olhos humanos é tudo igual. Só que o baldrame, o alicerce é muito diferente. É aquele silêncio, ninguém está vendo, ninguém está olhando, mas é a sua integralidade, a sua integridade diante do altar do Senhor, íntegro, inteiro, totalmente derramado, que faz a diferença, porque os ventos, as tempestades, as enchentes, o rio caudaloso, o rio, né, transbordado, é uma questão de natureza, de coisas que acontecem para a vida de todo mundo. Jesus não está falando que não haverá tempestade. A questão é de como, quem essa tempestade vai achar? Uma casa firmada sobre, como Lucas diz, sem alicerce, ou uma casa firmada sobre alicerces e alicerces sobre a rocha? É exatamente o que Josué mostra na sua figura. É por isso que eu sempre falo que o Antigo Testamento é a parábola do Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento. Então é Josué mostrando o que significa ter uma casa sobre a rocha. É Ruth, voltando a Ruth, é Ruth mostrando o que significa desejar o Senhor Deus a despeito de todas as circunstâncias desfavoráveis e negativas. Eu optar por andar pelo caminho estreito, servir ao Senhor em espírito e em verdade, é muito mais trabalhoso, é difícil, não é da noite para o dia, vai exigir de mim abdicar dos meus sentimentos, dos meus prazeres. Por quê? Porque Deus é mais importante. Porque Deus ocupa o seu verdadeiro lugar no meu coração. E a minha casa, então, estará sendo firmada sobre a rocha. Vai exigir, vai dar trabalho, tira a pedra, esfola as mãos, fico cansado, perco o fôlego, volto, sento, vem a chuva, interrompe a obra, aí começa no outro dia tudo de novo. Aí eu acho que eu vou encontrar um ambiente para fazer um baldrame, não dá, não tem como fazer um alicerce, um piso, né? Um primeiro piso, uma pedra fabricada, feita. Aí eu tenho que voltar, e assim eu vou andando, e assim eu vou me esfolando,
E assim como diz a palavra de Davi, ele chorava e andava, chorava e andava. Quando Absalão estava no seu encalço, a Bíblia fala que ele saiu pelas portas de trás do palácio de pé descalço. Não teve tempo de fazer bagagem, não teve tempo de colocar uma roupa, saiu correndo para não enfrentar o seu filho. Não que ele não tivesse poder ou capacidade ou autoridade de destruir o seu filho, é que ele não queria. Mas a Bíblia fala que ele foi buscar ao Senhor. Chorava e andava, andava e chorava. Então, edificar a casa sobre a rocha é muito além do que pura e simplesmente identificar um terreno, se é areia ou se é rocha. Está muito além disso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos colocar as nossas vidas. Eu estou orando pela Cíntia, amiga da Eva, né? Que esteja bem, esteja se recuperando da cirurgia. Pelo seu Pedro Solonca, o irmão Pedro Solonca, e que o Senhor o cure, que o Senhor o visite. E também o doutor Antônio Lorenzini, né? O médico da Cida, que também está com Covid-19, está no hospital. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como a Tua palavra é rica, ela é maravilhosa, ela vai nos ensinando a cada dia uma porção, a cada dia como se fosse um banquete, um alimento necessário, saudável, único, singular, que nós não encontramos em nenhum outro lugar na redondeza da terra, em nenhum lugar das gerações posteriores ou anteriores. Mas existe na Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós exaltamos o Teu nome. Nós Te glorificamos por esse momento da nossa comunhão aqui. Bispo Antônio, a Cida, a Kátia, a Sônia, a Sueli Felintro, a Magda, o Josué, a Joel, seus familiares, todos que estão aqui, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, a presença, o poder, a plenitude. Senhor, visita-nos, traz a cada dia mais da Tua sabedoria, porque a Tua palavra fala que quem lhe falta sabedoria, peça que o Senhor lhe dará liberalmente. Nós precisamos que o Senhor libere cada dia mais essa sabedoria, esse discernimento, essa consciência do Deus vivo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Derrama-te sobre nós, toca, visita, traz, Senhor, a Tua fortaleza, para que estejamos sendo firmados cada dia mais sobre essa rocha eterna, sobre essa pedra principal, essa pedra de esquina, em nome de Jesus. Vem com a Tua glória, com o Teu poder, move-te, ó Deus, sobre o doutor Antônio Lorenzini, traz da Tua saúde, da Tua cura, de um organismo firme, forte, para suportar essa pandemia e ser vitorioso. Também, ó Deus, te peço pelo pastor, pelo servo Teu, Pedro Solonca. Senhor, essa família está enlutada, muito triste, por aquilo que já aconteceu com a irmã Rosa Solonca, que está na presença do Senhor. Deus de maravilhas, tem misericórdia. E que haja no pastor, no servo do Senhor, Pedro Solonca, uma nova etapa. E que, como nós todos, todo dia nós vivemos um milagre. Por que eu estou aqui? Porque eu estou no milagre da vida. Porque eu sei que tem uma obra, tem algo a fazer. E eu preciso ser trabalhado, eu preciso me colocar proativo. Aquilo que o Senhor tem, com certeza, está sobre o Teu servo Pedro Solonca, exatamente a mesma coisa. Para que ele se levante como instrumento Teu na vida da sua família e seja um instrumento de consolo, de edificação, em nome de Jesus, de conforto nesse momento. Por isso vem com a Tua cura, vem com a Tua saúde, toca, visita, restaura, ressuscita, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te também, Senhor, sobre a Cíntia, que está se recuperando da cirurgia, que esteja na Tua presença, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando o seu organismo, a sua vida, e com certeza os olhos não viram, os ouvidos não viram aquilo que o Senhor tem por fazer, por realizar sobre ela e através dela, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os nossos idosos, os nossos familiares, tios, avós, pais, mãe,
Pai, filhos, netos, sobrinhos, derrama-te sobre cada um de nós. Visita-nos, ó Deus, com a tua graça, com a tua imunidade, com a tua presença, com a tua glória, nos protegendo, nos livrando do mal. Senhor, essa pandemia, essa situação toda, dá-nos, ó Deus, a resistência, a consciência de que o Senhor está conosco, que a tua vara e o teu cajado nos consolam, que o Senhor é o pastor do Salmo 23 na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te clamamos também pelo nosso país, pelo Brasil. Deus de maravilhas, derrama-te, Senhor, Deus de poder, sobre o nosso país, o nosso povo. Repreende, ó Deus, repreende toda essa ação de morte, de destruição. Sara a nossa terra, liberta a nossa terra, vem com a tua graça, em nome de Jesus, move-te, curando, visitando, restaurando, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Perdoa-nos no nosso pecado como nação, como povo brasileiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que ninguém possa resistir, porque você carrega o amor do Deus vivo na tua vida. Ninguém pode te separar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, que você tenha aí uma quarta-feira maravilhosa, muito especial, primeira quarta-feira do ano. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Até amanhã às 10 horas. Um beijo, fiquem na paz, tchau, tchau.